gostaria de falar um pouco sobre a necessidade, especialmente dentro do ambiente, por exemplo, da escola, das organizações, de nós sermos capazes de compreender e respeitar o princípio da ordem ou da precedência. Eu quero explicar isso de uma maneira bem simples. Na verdade, quando nós entramos dentro de um sistema de relações novo, por exemplo, um novo grupo, e aí vale dizer uma nova escola, uma nova empresa, nós precisamos reconhecer que aquele sistema opera dentro de uma certa lógica de valores e procedimentos que nos é desconhecido. Também, quando nós admitimos uma pessoa nova dentro desse sistema, precisamos compreender que essa pessoa que adentra o sistema não sabe nada de como é que as coisas funcionam aqui. E aí, tanto vale para que nós que estamos dentro desse sistema saibamos respeitar aquela pessoa que entra no processo de aprendizagem que ela precisa passar para finalmente integrar-se ao grupo, quanto essa pessoa, caso sejamos nós, que entra dentro de um grupo que já existe e precisa compreender que ela está entrando dentro de um sistema onde existem regras, valores, história, que ela simplesmente desconhece e que, portanto, exige-se dela uma postura de respeito e cuidado, zelo com essas coisas que aconteceram antes. Isso tem grandes aplicações para muitas situações. Eu vou tomar aqui algumas dessas situações. Vamos pegar, por exemplo, uma situação que eu vivenciei na minha época de infância com uma criança que foi meu coleguinha de escola e entrou na escola mais ou menos na mesma época que eu entrei. Essa criança chegou e nós tínhamos ali a primeira merenda escolar, né? Era a merenda escolar e naqueles primeiros dias da escola, no começo das aulas, ficamos sabendo que naquele dia tinha bife. E era uma festa, as crianças podiam ir para a escola, comer bife, etc. E várias crianças naquela época, meus companheiros de escola, não tinham acesso a ter carne, né? Não tinham acesso a ter carne na família. Então eu me lembro que esse menino saiu correndo assim na minha lateral e ele se aproximou rapidamente da mesa onde estavam as bandejas e tinham vários pedaços de carne, bifes, né, estendido ali. Ele deu uma cusparada na mão e meteu a mão em cima da bandeja onde estava um bife. Eu não sei de onde apareceu tanta mulher, rapaz, que trabalhava na escola, cantineira, professora, pegou esse menino pela gravata e arrastou ele para a orientação educacional. O menino se comportava de uma maneira engraçada, porque ele parecia não entender absolutamente o que estava acontecendo. Então ele olhou com surpresa assim para a cantineira e disse assim: olha, o que está acontecendo? Aqui não pode marcar o bife? Então nós guardamos isso para sempre como uma memória jocosa do que aconteceu naquele momento, porque para ele parecia absolutamente natural. Depois que ele nos explicou o seguinte, que na família dele eram muitas crianças e quando tinha bife era uma festa, e aí eles usavam marcar o bife, que era cuspir e botar o cuspe lá no bife para garantir que aquele bife era dele. Ele simplesmente não conseguia compreender que essa prática que era comum na família dele era estranha ao ambiente da escola, ou seja, ele não compreendia que era proibido ali marcar o bife. Se a gente olha assim, parece uma coisa engraçada, quase uma piada, mas nós temos que reconhecer que aquela criança não tinha obrigação nenhuma de saber que naquele contexto não era possível marcar o bife. E muitas vezes nós violamos sem saber as normas do sistema que a criança traz, porque, por exemplo, como professores ou como educadores, não compreendemos que ela vem de um sistema onde as regras e os costumes são diferentes. Então a professora, por exemplo, chega perto da criança e diz: você é muito mal educado, sua mãe não te deu educação, não? Quando a professora ataca dessa forma o sistema de origem da criança, como é que ela pode esperar que essa criança tenha respeito, lealdade ou confiança? Como é que se pode estabelecer aí uma relação onde o aprendizado vai ter lugar? Com a postura desse nível de desrespeito pela sua família, você estaria disposto a aprender alguma coisa? Como então que nós podemos esperar que, criticando a família da criança, nós vamos angariar da parte dela a confiança e o respeito necessário para que a relação de troca que exige-se no aprendizado possa acontecer? Então o que acontece aí? Na falta da nossa capacidade de sermos capazes de acolher e compreender que a criança vem de um sistema onde as coisas são feitas de uma maneira diferente do que é feito no meu sistema ou aqui na escola, nasce uma dificuldade enorme de acolher esse sistema e, consequentemente, vai-se embora. Nesse instante, automaticamente, evapora a possibilidade de que haja aprendizado. A relação de confiança mínima não existe mais.
A criança desse momento em diante passa a ficar leal ao seu sistema familiar e começa a agir de uma maneira a provar que o sistema da escola, as regras da escola, as leis da escola, aquilo que se faz ali não vale nada. Ela trabalha para destruir a escola. Na raiz de muitos problemas de rebeldia e disciplina que nós observamos nas escolas, essa é a dinâmica fundamental. A falta de respeito e precedência, o respeito à precedência que existe no sistema de origem de cada um em relação ao sistema onde a criança está ingressando agora. Muitas vezes nós observamos também que não só os professores, mas numa relação de amizade, nós nos aproximamos de uma pessoa e damos a ela um conselho. Damos a ela um conselho do tipo: se eu fosse você, fulano, eu faria isso. Mas observe o que acontece quando alguém dá um conselho desse tipo para a gente. Ela está dizendo realmente: se eu fosse você? Ela compreende o que se passa dentro da sua família? Ela entende o que é que compõe o seu contexto? E mesmo que ela entenda, ela consegue perceber profundamente o impacto que isso tem e as consequências? Não, na verdade, esse se eu fosse você significa se você fosse eu. E aí está a confusão, né? Porque eu pego a outra pessoa, translado ela para o meu contexto e espero que se eu fizer essa coisa ou essa modificação vai dar tudo certo, mas na verdade vai ser uma confusão, porque essa pessoa não está inserida dentro do meu contexto. Então eu na verdade não compreendo realmente o que acontece aí. Esse conselho dado dessa maneira é muito perigoso, desrespeita a precedência do sistema daquela pessoa que a gente supostamente deveria estar ajudando. Aí existe um ponto especial que eu gostaria de frisar mais uma vez, que é a importância desse princípio de ordem e precedência. Eu vou dar a vocês um exemplo para que fique mais claro como esse princípio é válido e real e como é que ele produz seus efeitos e como é que nós podemos sacar vantagem da compreensão disso para muitos outros âmbitos, por exemplo, para aquilo que se observa na consultoria de empresas. Imagine que eu tenho uma situação onde um gerente novo é contratado para substituir um gerente anterior que esteve na companhia por um bom tempo e que na verdade contratou sua equipe, que é composta talvez de 3 outros gerentes mais ou tão antigos quanto ele nessa organização, que estão abaixo dele na estrutura hierárquica. Então havia um gerente, 3 gerentes subordinados a esse gerente é removido, talvez por questões de desempenho, que a companhia não está indo bem, etc. Entra um novo gerente, ele se reúne com esses 3 subordinados e precisa fazer modificações e ajustes sobre como é que esse setor vai seguir daí para frente. Então ele se aproxima e diz para eles, com uma certa postura: sabe, no fundo o que vocês estão fazendo aqui é muito ruim, vocês fizeram tudo mal, é porque vocês fizeram isso que vocês fizeram que o gerente anterior foi removido e eu agora sou chamado até aqui para consertar isso. Eu tenho grande experiência, eu sou competente, eu venho do mercado, eu sei o que tem que ser feito, você vai fazer isso, fulano, você vai fazer isso, ciclano, você vai fazer aquilo, Beltrano. Ora, o que vai acontecer? Resumindo, não vai acontecer. Esses gerentes subordinados não vão acatar a liderança desse novo gerente. Por quê? Porque ele se comporta como se ele tivesse a possibilidade de ter chegado antes. Ele está, na verdade, comportando-se como se ele estivesse aqui nesse sistema desde muito tempo. Ele não respeita o que houve aqui antes dele. Mesmo que ele tenha a autoridade investida de ser o gerente deles, ao não acatar essa ordem de essa precedência anterior, o que ele faz, na verdade, é criar um problema de relacionamento onde esses gerentes vão fazer do que for possível para atazanar a vida dele e não fazer com que as coisas andem. Aí você vai me perguntar, mas como é que pode ser diferente? Então eu vou dar um exemplo. Imagina que esse gerente chegasse com uma outra postura. Por exemplo, se ele se aproximasse desses gerentes anteriores e dissesse: senhores, eu estou aqui porque a companhia não está bem e o desempenho difícil que tem ocorrido nos últimos tempos fez com que o gerente de vocês, que esteve com vocês durante tantos anos, foi removido. Eu tenho como tarefa conduzir essa empresa numa nova direção e eu só posso fazer isso com a colaboração de cada um de vocês. Mas como eu chego agora depois, eu sei pouco do que houve aqui antes. Eu tenho certeza que vocês já tentaram muitas coisas, algumas não funcionaram e talvez algumas nem sequer foram tentadas e que vocês talvez gostariam de ter tido a oportunidade de tentar. Eu quero dizer para vocês que agora vocês têm talvez a chance de tentar aquilo que vocês acreditavam que era necessário ser feito, mas não foi feito. Eu quero ouvir de cada um de vocês, a começar de você, que é o mais velho, quais são as suas sugestões para levar esse departamento numa nova direção, numa direção de êxito. Eu devo afirmar, entretanto, que a oportunidade de fazê-lo eu vou dar,
mas a decisão final cabe a mim, porque é o meu pescoço que está na corda, caso as coisas não deem bem aqui. Se não funcionar, eu sou pessoalmente responsável, mas eu garanto para vocês que eu quero ouvir de cada um de vocês o melhor que vocês têm a sugerir e o melhor conselho que vocês podem me dar para que a gente possa tocar isso numa nova direção. Eu conto com cada um de vocês para isso. Então, se ele tem essa postura de respeito, o que vai acontecer? Vai acontecer tudo. Aí existem as sementes necessárias para que o sucesso seja plantado e possa frutificar. Eu espero que com isso fique mais claro como é que esse princípio da ordem e da precedência se aplica e como nós podemos utilizá-lo de uma maneira vantajosa nesses diversos âmbitos que eu falei aqui e em muitos outros que vocês podem extrapolar a partir desse princípio. Em suma, se alguém chega depois, ele precisa respeitar aquilo que houve antes, de forma a conseguir mover-se com isso numa nova direção. Eu gostaria também de convidar vocês a continuar observando que nosso canal continua aberto a vocês. Deem uma olhada no nosso site e lá vocês vão encontrar textos, mais vídeos e mais informações sobre como entrar em contato conosco e ter mais informações sobre essa abordagem, como ela pode ajudar cada um de vocês a viver melhor. Vai ser um prazer recebê-los no nosso próximo curso, onde você esteja presente, no nosso seminário, no nosso treinamento, vai ser um prazer.